Olá, segundo no ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de língua portuguesa e trabalharemos o capítulo A Conjunção. A conjunção liga duas palavras ou duas orações com valores gramaticais iguais. Temos o exemplo, eu gosto de uvas e maçãs. A conjunção e está ligando uvas e maçãs e ambas são objeto do verbo gosto, certo? Bom, aqui temos a classificação da conjunção. Vejamos aqui a conjunção coordenativa e em seguida veremos as subordinativas. E o que são as conjunções coordenativas? As conjunções coordenativas ligam orações que possuem sentido completo, o que significa que elas são independentes, certo? Ou ainda termos com sentido independente. O primeiro exemplo é referente a termos com sentido independente. Tenho o exemplo: João e eu somos amigos há muito tempo. João e eu é o sujeito, certo? E a conjunção está ligando os dois núcleos do sujeito, João e eu, certo? São termos sentido independente. Um núcleo tem o sentido independente do outro. E vejamos orações com sentido independente sendo ligadas pelas conjunções coordenativas. Aqui tem um exemplo: respire e siga em frente. Ambas são orações coordenativas, o que significa que possuem sentido completo, são independentes. Posso dizer respire e mesmo assim você vai entender o que estou dizendo, ou seja, possui sentido completo. E posso dizer somente siga em frente e vai ter sentido completo também. Então, aqui eu tenho a conjunção coordenativa, está ligando duas orações coordenadas. E além disso, nós temos a classificação das conjunções coordenativas. Bom, elas são classificadas em função, certo? E percebam que a função é de acordo com as funções que as orações coordenadas exercem. Temos as conjunções coordenativas aditivas. E elas vão apresentar uma relação de adição, ou seja, o objetivo delas vai ser adicionar, certo? Bom, tenho a conjunção e, nem, não só, mas também. E o exemplo, eu gosto não só de sorvete, mas também de bolo, ou seja, gosto de sorvete e de bolo, ou seja, estou somando duas coisas. Adversativas apresentam uma relação de oposição. Tenho as seguintes conjunções: mas, porém, entretanto, no entanto, todavia, certo? E entre outras. Exemplo: eu não sabia que você viria, mas fiquei feliz com sua presença. Ou seja, a conjunção coordenativa adversativa está estabelecendo uma relação de oposição. Não sabia que você viria, mas fiquei feliz com sua presença. Conclusiva. Apresenta uma relação de continuação lógica, de resultado, de inferência, de conclusão. Então, as conjunções coordenativas conclusivas terão a ideia de conclusão. Temos aí as conjunções logo, portanto, por isso, por conseguinte, pois, e o pois aí ele vai ser usado como uma conjunção conclusiva, certo? Se ele estiver posposto ao verbo, certo? Tem um exemplo: Marcela faltou à aula no dia da prova, logo terá de fazer uma reposição. Então, aqui eu tenho, certo? Uma relação lógica. Se ela faltou à aula no dia da prova, ela vai ter que fazer uma reposição, certo? Então, aí a conjunção estabelece essa relação de conclusão. Explicativa. Apresenta uma relação de esclarecimento, ou seja, vai explicar algo. Tenho aí novamente a preposição pois, mas, no entanto, aqui como explicativa, ela terá que ser anteposta ao verbo. Temos também a conjunção porque, porquanto e que.
Vejamos o exemplo. É melhor você se arrumar, pois o André vem nos buscar em 1 hora. Aqui, ó, percebam que a conjunção pois, ela aparece depois do verbo. Logo, a conclusiva vai aparecer antes do verbo, certo? Então, simples. A classificação das conjunções coordenativas é de acordo com a função que ela vai exercer, certo? Então, a única exceção é do pois, que ele pode tanto exercer a função conclusiva quanto explicativa. Mas para saber quando usar e como está sendo usado, só seguir a regra. Conjunções subordinativas. A conjunção subordinativa liga duas orações dependentes sintaticamente uma da outra. Vejamos o exemplo. É bom que você venha cedo. Eu tenho, então, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, que são a oração principal. Tenho, você venha cedo, que é o meu sujeito, certo? Da oração, e aí a oração subordinada, certo? E o que ligando a conjunção subordinativa, certo? Então, o que é uma conjunção que vai estabelecer relação entre as orações subordinadas, certo? A oração principal é a oração subordinada. Vejamos a classificação das conjunções subordinadas. Eu vou ter a função integrativa, ou seja, integrantes, vou ter as causais comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Vejamos a primeira. As integrativas introduzem orações subordinadas substantivas. Bom, tem a conjunção que e se. Ele descobriu que precisava de senha. Bom, aqui a função dessas duas conjunções é de integrar, certo? As orações subordinadas substantivas. Causais exprimem causa, certo? E temos os exemplos de conjunção causais. O como, com o sentido de porquê, certo? E não de exemplificação. Já que, pois que, porquanto, porque, uma vez que, visto que. Temos o exemplo. Luísa não se levantou porque não sabia dançar. Comparativas. Assim como, bem como se, mais, menos do que, e entre outros. E elas vão ter a função de exprimir a comparação, certo? Exemplo, fumar é prejudicial à saúde, assim como alimentar-se mal. Temos as concessivas, exprimem concessão, ainda que, apesar de que, conquanto, embora, mesmo que, por mais que, por menos que. Vejamos o exemplo, vou viajar nas férias, embora precise economizar, certo? Estava numa relação de concessão. Condicionais exprimem uma hipótese, certo? Condição. Vejamos as conjunções que se aplicam a essa função. A menos que, a não ser que, caso, contanto que, desde que, salvo se, sem que. Ou seja, elas vão exprimir uma condição, hipótese, certo? Vejamos o exemplo. Você pode ir à festa, contanto que volte antes das 23, certo? Uma condição. Conformativas exprimem afinidade e conformidade. Vejamos o exemplo. Como, conforme, consoante, segundo. Cheguei no horário conforme havia prometido. Então, está expressando uma ideia de conformidade. Finais exprimem finalidade, objetivo, meta. Vejamos as conjunções. Que, a fim de que, para que, porque, para que. Exemplo, pedi um orçamento a fim de que tivesse a exata noção de quanto ia gastar, ou seja, finalidade, certo? Proporcionais exprimem proporcionalidade. À medida que,
a proporção que, ao passo que, quanto mais, entre outras. O exemplo: quanto mais áreas verdes, mais opções de lazer, ou seja, proporção. Quanto mais isso, mais terei aquilo, certo? E temporais, elas vão exprimir ideia de tempo. Após, antes que, assim, assim que, até que, cada vez que, entre outras. O exemplo: ela foi embora antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Percebam que algumas conjunções elas podem exercer mais de uma função. E como eu vou saber qual função ela está exercendo? Pelo contexto, certo? Pelo contexto e o sentido, certo? Contexto da oração e o sentido em que ela está sendo posta. Casos especiais e locuções conjuntivas. Bom, as locuções conjuntivas é a junção de duas ou mais palavras que exercem, entre as orações, a função de conjunção. Bom, as conjunções, elas sempre serão finalizadas, as locuções conjuntivas sempre serão finalizadas pelas conjunções, certo? Uma palavra somada à conjunção. Por exemplo, assim que, à medida que, desde que. E casos especiais, nós temos a conjunção e, que ela pode exercer as seguintes funções, certo? Dependendo do seu contexto. De oposição, consequência e ênfase. Ela pode ter um sentido de oposição no seguinte exemplo: estudei muito e não sei nada. Então, te dá uma ideia oposta. Como uma pessoa pode ter estudado tanto e não saber nada? Dá uma ideia de oposição. Eu estudei muito e não sei nada. De consequência, dê mais um passo e será uma pessoa realizada. Aí eu vejo uma relação de consequência. Se fizer isso, terá isso. E de ênfase, eles falaram alto e muito alto. Aí vemos que a conjunção ela dá uma ideia enfática, certo? Reafirmação, reafirmando aquilo. As interjeições. Bom, as interjeições elas são expressões que traduzem sensações e emoções. Bom, e além disso, as interjeições nós vamos perceber que para que elas façam sentido, terá que haver uma entonação, certo? Para que haja a expressão dessas emoções e dessas sensações. E elas são classificadas em sons vocálicos, escritos de forma convencional, como o, a, também palavras existentes na língua, no entanto usadas para exprimir emoções, como nossa, velho, sério e oba. Nossa, o velho e sério e oba são palavras que existem na língua, mas nós as usamos como interjeições, certo? E locuções interjeitivas, que é a união de duas ou mais palavras com sentido de interjeição. Vejamos aí: meu Deus, Deus me livre, cruz credo, puxa vida, que chato. Então, a interjeição ela tem como finalidade exprimir uma sensação, uma emoção, certo? E ela vem sempre seguida do ponto de exclamação, que dá ênfase, certo? E a interjeição, para que essa emoção seja exprimida e para que nós consigamos entender se é uma alegria, uma tristeza, um alívio, é preciso que haja entonação. Então vejamos: alegria, oba, viva, uhul. Alívio, ufa, ó. Animação, coragem, vamos, isso, aplauso. Bravo, viva, bis, chamamento, psiu, ei, olá, alô, ó, olha. Desejo, tomara, oxalá. Dor, ai, ui. Dúvida, em, espanto ou surpresa. Puxa, ué, céus, opa, putz. Imposição de silêncio, do silêncio.
psiu, silêncio, medo ou terror, credo, Jesus, ai, suspensão, basta, chega, alto lá. Então percebam que as interjeições elas precisam ter ênfase, certo que a ênfase e essa entonação ela ocorre naturalmente durante o diálogo. E com base no que nós acabamos de estudar, proponho a vocês a atividade do livro, páginas 23 a 25, 27 e 27 a 37. É isto e até a próxima aula.